Muito bem, irmãos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus. Nós vamos dar seguimento, à exposição. Hebreus capítulo 11. Vamos colocar de pé mais uma vez. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Hebreus 11, verso 1 ao 7. E nós vamos fazer o seguinte, irmãos. Nós vamos fazer a leitura entre homens e mulheres, alternado, tá bom? Então os homens lê os ímpares e as mulheres os números pares, ok? Leamos, irmãos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós vamos ler todos juntos agora o verso 6 novamente? Leamos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos deu mais uma vez, podermos chegar na tua casa, podermos aqui, ó Pai, louvar e exaltar teu santo nome. E agora, ó Pai, nós queremos suplicar ao Senhor que o Senhor, ó Pai, também venha falar aos nossos corações, por intermédio, ó Pai, da pregação da Tua santa palavra. Usa, Senhor, esse miserável servo que sou nas Tuas mãos, para a glória, ó Pai, do Teu santo e maravilhoso nome. E que nós, ó Pai, possamos aqui ouvir, entender e também, ó Pai, colocar em prática tudo quanto o Senhor vem aqui nos dizer, ó Pai. Abençoa, ó Pai, cada um dos amados irmãos que aqui estão, aqueles que não puderam chegar. Abençoa aqueles irmãos, ó Pai, que estão enfermos, coloca as suas mãos. Cura eles, ó Pai, de toda enfermidade. Também, ó Pai, queremos pedir para aqueles que estão desanimados também, que o seu Santo Espírito, ó Pai, possa também tocar nos seus corações, animá-los, ó Pai, revigorar suas forças, seus ânimos, para que também continue indo adiante, servindo ao Senhor, ó Pai, junto conosco aqui, reunidos na Tua casa, adorando também o Teu santo nome, ó Pai. Abençoa, ó Pai, a cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podem sentar, irmãos? Muito bem. Bom, a semana passada, nós concluímos o capítulo 10 do livro de Hebreus e falamos, inclusive, sobre a questão, mais uma vez ali, que ele trouxe para nós, a questão de que o cristão, ele não retrocede, o cristão,
ele continua com a sua fé perseverante, com a sua vida, seguindo realmente diante da presença do nosso Deus. Então, versículo 38 do capítulo 10, versículo 37, inclusive. Obrigado. Diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, os irmãos se lembram, na semana passada nós falamos justamente sobre essa questão, e ali mostrando justamente que os justos, eles não retrocedem, os justos eles continuam firmes, eles perseveram realmente em servir ao Senhor, ok? Então, hoje à noite, Deus assim nos permitindo, nós queremos falar, ainda continuar, falando sobre a fé que não retrocede, porque no capítulo 10 ele dá basicamente assim um início, uma introdução no assunto, mas é no capítulo 11 mesmo, que ele vai falar muito mais sobre essa questão da permanência na fé, da perseverança, e inclusive citar vários exemplos aqui sobre essa fé que persevera. E ela persevera de fato, irmãos, até as últimas consequências. Amém, irmãos? Então, o verdadeiro cristão, ele tem como característica, uma das características do verdadeiro cristão é que ele persevera. E essa perseverança realmente, ela vai até as últimas consequências, como os irmãos bem conhecem o texto aí. Os irmãos se lembram que o texto basicamente finaliza falando inclusive sobre os mártires da igreja, aquelas pessoas que realmente morreram em prol da sua fé, em prol de Cristo Jesus, do reino do nosso Deus, e eles não se desviaram, não, eles foram até o fim. E que esse seja também, irmãos, para nós, a nossa meta realmente de vida, Uma vez que cremos em Jesus, amém? Uma vez que recebemos de Cristo Jesus a salvação, a vida eterna, que jamais nós venhamos desanimar, que jamais nós venhamos tirar os nossos olhos de Cristo Jesus, que jamais nós venhamos deixar de percorrer esse caminho pelo qual Ele nos chama e nos conduz. Então que nós venhamos continuar firmes, servindo ao Senhor. Então a fé que não retrocede. Então olha, depois de dizer aos crentes hebreus que não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a conservação da alma, como nós lemos, versículo 39, agora o autor aqui da epístola, ele também introduz o mais longo capítulo da carta aos Romanos, aqui falando sobre a fé que não retrocede. Este também, capítulo 11, que é conhecido por nós, sobre o capítulo dos heróis da fé. Então, esses dias até eu estava olhando a rede social, e eu nem sei quem que é o cidadão, mas apareceu lá um vídeo lá de alguém que estava colocando seu nome na calçada da fama, lá nos Estados Unidos, nem sei qual cidade que é. Mas se no mundo, vamos dizer assim, o ápice de uma fama, de alguém que marcou época e tudo mais, é colocar seu nome na calçada da fama, nessa questão espiritual das Sagradas Escrituras aqui, o ápice realmente aqui de alguém que viveu por Cristo, de alguém que realmente glorificou o nome de Deus, está aqui, ter o seu nome registrado aqui no capítulo 11 de Hebreus, esse que é o capítulo dos heróis da fé, nós assim falamos, Então, Hebreus 11 aqui é um dos textos mais interessantes nas Sagradas Escrituras, pois aqui realmente estão relatados grandes homens de Deus, pessoas, inclusive, amados, de que foram, de uma forma ou de outra, o seu relacionamento com Deus foi tão diferente, que muitos deles, inclusive, o fim das suas vidas também foram diferentes, justamente por isso. Então, há um diferencial também na questão daqueles que servem a Deus e servem verdadeiramente ao Senhor, e, inclusive, dão literalmente a sua vida ao Senhor. E aqui o capítulo 11 vai falar bastante sobre esse servo de Deus aqui. Então, certamente, a intenção aqui do escritor era não apenas de encorajar os leitores a permanecer firmes na fé, a continuar servindo ao Senhor aqui, mas também era, inclusive, alertá-los de que nesta fé perseverante, nesta fé que não retrocede, nós vamos encontrar, sim, alguns problemas, implicações terríveis, inclusive, até mesmo, muitas vezes, com problemas até mesmo de nós perdermos a vida por conta daquilo que nós cremos, por conta daquilo que é a nossa fé. Mas nós devemos continuar, amém, irmãos? Sem retroceder, sem pensar em voltar jamais, amém, irmãos? Então é para frente, A ideia aqui é o cristão olhando sempre para frente,
olhando sempre para Cristo Jesus. Se nós olharmos à nossa volta, se nós olharmos aquelas coisas que estão à nossa volta, nós vamos acabar realmente pensando em desanimar. Mas se nós continuarmos com os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, na sua santa palavra, se nós continuarmos, lembra quando nós falamos na semana passada, né? Pensando sobre as promessas dele, a que ele ainda tem para cumprir na nossa vida, nós vamos continuar indo adiante, nós vamos continuar seguindo ao Senhor. Então, os que são de Deus permanecem na fé. Os que retrocedem, viram as costas para Deus, apostatam-se, né? E esses jamais conheceram a Deus, nem foram por ele conhecidos. Por isso que no capítulo 10, aqui, ele termina, né? Inclusive dizendo aqui, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, né? Então nós somos esses, amém, irmãos? Nós somos esses que entregamos verdadeiramente a nossa vida a Jesus, amém? Que recebemos dele a salvação, que recebemos dele a vida eterna. Então nós não podemos retroceder, devemos continuar indo adiante. Então aqui, 2 pontos aqui, nós vamos ter vários, né, subpontos aqui, mas primeiro nós queremos ver sobre a explicação, né? Agora o escritor aqui aos Hebreus, ele vai mostrar para a gente, ele vai fazer uma explicação sobre essa fé verdadeira, essa fé genuína, essa fé que não retrocede. Então, versículo 1 a 3, ele vai falar sobre essa fé, ele vai explicar sobre essa fé. Então aqui está a única definição de fé encontrada na Bíblia. Ainda que a gente sabe, né, que há vários, vamos dizer assim, complementos, né, falando sobre a fé, mas um versículo que realmente aqui coloca, olha, o que é fé, ele define aqui a fé literalmente nas Sagradas Escrituras, é esse verso. O verso primeiro diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então, é interessante aqui, importante nós meditarmos sobre essa questão. Então, ao mesmo tempo que o autor aqui ele trata do que é a fé, ele também mostra, né, o reconhecimento também por Deus aqui, e como essa fé influencia a nossa vida, como é que ela deve, inclusive, pautar a nossa vida, né? Então, vejamos aqui rapidinho. Primeiro, a fé, ela tem uma base, ela tem aquilo que ela se apoia. A fé verdadeira é isso, irmãos. Eu sei que nós não vamos ter tempo para falar sobre isso, mas os irmãos se lembram, né? Tiago, ele fala sobre fé. E ele fala, inclusive, sobre pessoas que têm fé, mas é uma fé sem obras, no entanto, essa fé, ela é morta. Ou seja, é alguém até que tem o conhecimento bíblico, mas que, no entanto, ele não vive aquilo que a Bíblia diz, então, no entanto, a sua fé é morta, porque a fé verdadeira é aquela pessoa que, além do conhecimento que ele tem das Sagradas Escrituras, ele aplica esse conhecimento na sua própria vida. E existe também, obviamente, os irmãos sabem, aquela fé também que é uma fé nula, é uma fé que não vale nada, né? Que não tem nenhuma razão, basicamente, de existir. E existe também aquilo que é a fé comum, né? Que todo homem tem. Então, assim, só para a gente pegar aqui, existe aquela fé, então, nula, aquela fé que não vale nada, não tem importância nenhuma, aquilo não vai te levar a lugar nenhum. Existe a fé, né? Que todo homem tem, a fé comum, vamos dizer assim. Existe aquilo que é o conhecimento das Sagradas Escrituras, mas então uma fé morta, porque a pessoa não vive aquilo. E existe também aquilo que é a fé verdadeira, que é unir, né, o conhecimento com a prática. Então, veja bem, a fé comum é a fé que basicamente todo homem tem, né? Para tudo nessa vida a gente tem que ter uma certa fé, não é assim? Vocês chegaram aqui hoje à noite, vocês sentaram no banco aí, ainda que todo culto, basicamente, vocês sentam no mesmo lugar, mas é necessário, inclusive, ter uma fé para chegar e sentar do jeito que vocês sentaram, né? Sem olhar se o banco vai aguentar, se não vai aguentar, não é assim? Essa é a fé comum, que todo mundo tem. Aquela fé que o motorista tem, que ele está na mão dele, que o outro vai parar. Às vezes o outro não para, não é assim? Mas essa é a fé comum, você deposita a fé que o cara sabe dirigir, que ele vai parar no pare dele ali, então você passa ali na velocidade que é permitida, né, naquela via, sem se preocupar com quem está vindo em condição ao contrário. Então essa fé comum. Agora, no entanto, existe, né, aquela fé que não leva pessoas a nada. E é interessante que dentro da questão evangélica, inclusive, dentro da religião, existe muito isso. E nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas basicamente, irmãos, é aquela fé que muitas pessoas colocam em algo que Deus nunca disse, Deus nunca prometeu. Nós ontem fizemos uma visita à tarde, né, para um casal de idosos que estão, inclusive, doentes, né? E aí, chegando lá, esse pessoal de uma outra denominação, e aí chegando lá, tal, conversamos um pouco, né? Pudemos orar ali por eles também.
Mas a ideia, né, da pessoa de que, olha, eu não vou no médico, eu não vou beber remédio, eu não vou fazer nada, né, porque, olha, Deus vai me curar. Verdade, Deus tem poder para curar qualquer pessoa de qualquer mal. Amém, irmãos? Salmo 103 deixa isso bem claro para nós. Se não me engano, no versículo 3, fala assim, ele é aquele que perdoa as suas iniquidades, né, e cura toda enfermidade. Não é assim que o texto lá diz? Então, veja bem, Deus tem poder, sim. Só que, no entanto, Deus também deixou aqui na terra os médicos, o conhecimento que ele deu, inclusive, ao homem, para conseguir também cuidar de vários problemas de saúde. Amém, irmãos? Então, de uma forma ou de outra, é Deus curando. Amém ou não? É Deus cura milagrosamente, sem o homem colocar a mão, sem o homem fazer nada. Mas Deus também cura através do homem também, porque ele deu condição do homem ter capacidade, inclusive de tratar, e capacidade até mesmo de fazer, né, os medicamentos necessários para aquilo ali. De uma forma ou de outra, é Deus curando mesmo. Então, só que essa pessoa ela tem uma fé nula, porque aquilo não está escrito na palavra de Deus que vai acontecer aquilo. Da mesma forma, por exemplo, que muitas vezes, né, dentro da religião aí, nós temos casos, olha, você vende sua casa e dá na igreja, porque aí se você der na igreja, Deus vai te dar uma mansão muito melhor. Nós não temos nada disso nas Sagradas Escrituras também. Amém, irmãos? Deus não está barganhando e nem vendendo bênçãos. Amém ou não? Não existe isso nas Sagradas Escrituras de forma nenhuma. Né? Então, veja que essa fé é nula. Não importa o quanto você tenha fé nisso, Deus não tem nenhuma responsabilidade com a palavra do homem. O que ele tem responsabilidade é com a sua própria palavra. Amém, irmãos? Aí sim, né, ele vai cumprir, aí sim ele vai fazer conforme realmente ele disse. Né? E aí existe aquilo que é a fé verdadeira, a fé genuína. E esta fé, então, aqui, que está sendo dita aqui no livro de Hebreus, e que Tiago também fala dessa fé verdadeira, é a fé aqui, é a confiança inabalável de que um dia Deus cumprirá todas as suas promessas e profecias. Portanto, a fé aqui não lhe dá, né, de maneira nenhuma cá dúvida, mas sim, né, apoia aqui uma certeza inabalável para nós. Porque esta fé não está naquilo que o homem disse, naquilo que o homem pensa. Essa fé está na palavra do próprio Deus. Amém, irmãos? Então veja comigo mais uma vez o verso 1, que ele diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento. Ou seja, é aquilo que realmente é a base para nós. É aquilo que nós podemos pisar. É aquilo que nós podemos confiar plenamente. Aquilo que nós não precisamos ter dúvida nenhuma. Mas veja bem, o texto diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, essa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Que coisas são essas que esperam, que nós esperamos, irmãos? Obviamente que são as promessas, que são a palavra de Deus, amém, irmãos? Então, olha só, tudo quanto nós lemos nesse livro aqui, nós podemos ter fé, completa confiança, realmente, de que nós vamos alcançar por meio de Cristo Jesus, amém, irmãos? Então, olha, a fé é isso aqui. Qualquer palavra, né, fora das Sagradas Escrituras, ela não é digna de fé. Qualquer palavra que o homem invente, inclusive, não vale para nada, não serve para nada. Mas aquilo que Deus diz, isso sim, ele cumpre, amém? Então lembra, né, até mesmo vários textos bíblicos que nós conhecemos que diz assim, que a palavra de Deus, ela dura durante meia hora. É isso, né? Ela dura por 1 mês. Ela dura por 2000 anos, então. Não? Ela dura por quanto tempo? Para sempre, amém, irmãos? Então nós podemos realmente ter fé na palavra de Deus. Então veja que o texto ele deixa bem claro, né? Isso aqui para nós, nosso entendimento. Ora, a fé é o firme fundamento, é a certeza mesmo. É certeza, inclusive. Inclusive, quando nós trocamos, né, essa palavra firme fundamento aqui pela certeza, olha só como até fica mais fácil, né, da compreensão, porque diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando nós vamos seguindo o capítulo 11, nós vamos ver justamente isso, né? Vários exemplos de homens que, pela promessa de Deus, eles depositaram ali a sua confiança, a sua fé, naquilo que Deus havia dito, e eles então acabaram alcançando aquilo que eles não viam, mas eles acabaram alcançando por conta da fé a qual eles depositaram, né, ali nas palavras do próprio Deus, ok? Nós vamos ver mais adiante aí alguns exemplos desses. Então, amado, veja aqui que a fé, ela se apoia na palavra. A fé tem Deus, né, como objeto, a palavra de Deus como seu fundamento, porque Deus falou, nós cremos. Amém, irmãos? É por isso. Por isso que eu creio na palavra de Deus, porque é palavra de Deus.
Se fosse palavra do pastor Misael, eu não cria, não. Né? Se fosse palavra, né, de qualquer outra pessoa, eu também não creria, não. Porque o homem é falho, o homem é incapaz de fazer muitas coisas, inclusive quando promete. Amém ou não? Eu sei. Assim como eu, a maioria dos irmãos aqui, nós não gostamos de quebrar promessa. É assim? Às vezes até o Adriel fica chateado comigo. Ele fala, o senhor promete, pai? Eu, não prometo. Mas por que o senhor não promete? Eu falo, porque eu não sei se eu vou ter condição de cumprir, né, essa promessa. Então, amado, às vezes nós não conseguimos, nós não temos domínio, inclusive, né, sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo. Às vezes a gente promete as coisas e a gente acaba quebrando as promessas. Mas Deus não. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E com exatidão. Amém, irmãos? Então nós podemos realmente crer aqui na palavra de Deus. Porque Deus prometeu, nós confiamos. Porque a palavra de Deus não pode falhar. Amém, irmãos? Promessa de Deus é realidade, né? São a mesma coisa. Amém ou não? Se Ele promete, a realidade é certa. Agora, se o homem promete, muitas vezes ele falha. Então, ele explica para nós aqui no verso 1 que a fé, ela se apoia realmente na palavra de Deus, né? Aqui o objeto, aqui é o próprio Deus, é a própria palavra de Deus. Segunda questão que ele nos chama no versículo 2, atenção, é que a fé também alcança a aprovação de Deus, né? Então olha o versículo 2, ele diz assim, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, né? Então veja aqui que a fé alcança a aprovação de Deus. Os nossos antepassados, né, confiaram na palavra de Deus, se firmaram nas promessas de Deus e obtiveram de Deus bom testemunho, inclusive, né, como o texto aqui diz. Então a fé honra a Deus e Deus honra também a nossa fé. Amém, irmãos? Então se Deus promete e eu realmente confio na sua promessa, se eu realmente guardo a sua promessa, eu guardo a sua palavra, eu tenho ali inteira confiança, então não só ele irá cumprir, né, ali, como ele também irá, inclusive, ele vai, inclusive, aqui, né, nós vamos, inclusive, agradar também a Deus. Porque justamente é isso que ele espera de cada um de nós. Amém, irmãos? Ele espera que na sua palavra nós tenhamos fé, nós tenhamos confiança, nós venhamos, inclusive, a obedecer. Alguém diz que a fé, né, sem obediência, ela não serve para nada. E, de fato, é o que, inclusive, Tiago diz. Porque, olha, a fé sem obras é morta. Que obras são essas? As obras de obediência à palavra de Deus, as obras realmente em buscar cumprir aquilo que Deus tem dito pela sua palavra. Então, a fé, ela é a forma, inclusive, como o homem pode, né, aqui, agradar a Deus. Nós temos lá o versículo 6, que nós lemos, inclusive, por 2 vezes, né, mas vamos ler de novo. Ele diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agora, esta fé, lembra? Ela está envolta aqui com a obediência. Lembra, inclusive, lá em Samuel, né, que diz que Deus tem maior prazer em que se obedeça do que em sacrificar. Eu sempre tenho falado isso para os meus filhos lá em casa, né? A gente sempre está lembrando, olha, o que Deus mais gosta? Eu falo para o Adriel, o que Deus mais gosta? E aí ele fala, né, que se obedeça, de obediência. E é isso mesmo. O que agrada a Deus realmente é uma vida de obediência à sua palavra, de obediência à sua vontade, né? Então o texto aqui deixa bem claro. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam, né? Então, amado, a fé alcança a aprovação de Deus. Versículo 3, ainda, ele vai dizer que a fé reconhece, né, o poder de Deus. Então, aquele que realmente tem fé em Deus, ele inclusive sabe que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Amém, amado? Para fazer qualquer coisa mesmo, literalmente. Lá no versículo 3, ele dá aqui para nós aquilo que é a maior prova, inclusive, de que Deus é poderoso. Eu sei que tem muita gente que acha assim, não, Deus mostra que Ele é poderoso quando Ele cura alguém. Deus mostra que Ele é poderoso quando Ele ressuscita alguém. Não, amado. Eu sei que a maior, né, de todas as provas é obviamente a questão da salvação. Mas, obviamente, também a maior prova, depois disso, também, sobre o poder de Deus, é a sua criação. Amém, amado? Então, olha o versículo 3, ele diz assim, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, veja aqui, amado, que é desta forma, né? A fé, ela reconhece o poder de Deus.
Eu posso, obviamente, depositar toda a minha fé e toda a minha confiança em Deus, justamente porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. E a prova que Ele tem poder para fazer todas as coisas é que Ele criou todas as coisas que existem. Amém ou não? Ele criou. Amém, irmãos? Estão comigo aí? Então, olha só. A fé aqui, né, ela proporciona entendimento de acontecimentos que não podem ser plenamente elucidados racionalmente, inclusive. Eu sei que nós temos um grande dilema que vem se arrastando ao longo da história humana. Como é que o mundo veio a existir? Não é assim? E nós temos aí aquela teoria, inclusive, que os nossos filhos, né, aprendem na escola sobre o Big Bang, de que uma explosão, então, criou tudo isso que nós temos aí no mundo. Nós temos, por outro lado, a fé que diz que existe um Deus tão poderoso que criou todas as coisas. E, basicamente, parece que muitos não querem chegar a esse consenso. Mas a ciência ela chega até um determinado ponto e depois ela acaba tendo que, obviamente, né, se prostrar realmente à questão da existência de um Deus. Então, alguns desses cientistas, inclusive, que eram ateus, né, eles tentaram, por vezes, se levantar e dizer que Deus não existe, que as coisas foram criadas, né, tal como o Big Bang e outras teorias, né, mais famosa foi a do Big Bang. Mas, amado, ele sempre tem que se curvar, né, àquela questão de que tem de ter um ser realmente inteligente por trás, né, de tudo, de toda essa criação. Então, o relato da criação, registrado nas Escrituras, não é formado, né, por lendas antigas ou concepções, né, mitológicas há muito ultrapassadas, né, mas é uma revelação confiável de Deus que, no entanto, é acessível somente à fé. É óbvio isso. Você viu Deus? Quantos aqui já viram Deus? Eu sei que eu vi Deus, né, na minha vida, agindo na minha vida. Mas, irmãos, a gente vê sim. A gente olha, né, na criação, como eu disse, e a gente vê Deus. A ciência, por mais que alguns se levantem para falar que não existe Deus e tal, que não foi Ele que criou o universo, como eu disse, eles acabam tendo que se curvar, né, se prostrar à existência de um Deus. Mas veja, amado, é pela fé que nós cremos. Amém ou não? Nós olhamos no livro de Gênesis, nós vemos a criação, nós temos fé realmente ali que as coisas foram criadas daquela forma. Como inclusive aqui, né, no versículo 3 diz aqui, que foi criado pela sua palavra, pela palavra de Deus. Amém, irmãos? E é isso que nós encontramos lá no Gênesis, não é? Hebreus aqui está realmente em harmonia com o livro de Gênesis, porque ali foi criado pela palavra, né? Haja expansão entre águas e águas. Não é assim? Ele foi falando e as coisas vieram a existir. Então o universo foi formado pelo próprio Deus. O universo não vê existência, né, por geração espontânea. O universo, né, não é produto de uma explosão cósmica, onde muitos querem dizer, né, que o caos criou o cosmos. De maneira nenhuma. Ela é uma criação realmente do próprio Deus. Olha que interessante, né? Quando a gente olha para o lado dos cientistas que não creem em Deus, eles dizem que foi essa explosão que criou o universo. Ou seja, houve um caos completo, aonde depois, com o passar do tempo, né, milhares e milhares de anos, as coisas foram se organizando, foram sendo geradas vidas das mais diversas formas e tal. E aí, cadê as irmãs aqui? Levanta a mão aqui, as mulheres. Eu sei, tá? Que na sua casa, às vezes, acontece igual lá em casa. Não tem dia que parece que a sua casa está um caos? Hã? Quando meus filhos estão muito animados, né? E a gente chega em casa assim, depois de estar estudando aqui, eu chego lá, aí eu vejo, né? Eles estão fazendo aquela bagunça, né? Para a mãe deles ter que arrumar depois, né? Mas não precisa arrumar não, gente. De acordo com essa teoria aqui, você não precisa arrumar nada. Ao passar do tempo, se você deixar tudo bagunçado do jeito que está lá, ela vai se arrumando sozinha. É certo isso aí? É verdade? Então vocês são a prova disso, né? Então esse caos jamais ele poderia se organizar da forma que o universo, não vou dizer não, nem só sobre o nosso planeta aqui não, mas a forma como o universo é organizado. Quando nós olhamos isso, quando nós olhamos inclusive as leis, né? Lei da termodinâmica, a própria lei aqui da gravidade, né? Tantas outras leis, a gente vê que tem realmente de haver um ser poderosíssimo, inteligentíssimo, para organizar todas essas coisas das formas como são organizadas. Então, amada, essa teoria, né? Ela cai por terra de uma forma bem rápida mesmo aqui. Os irmãos, inclusive, sabem, né? Olha só. Dizem
que se a Terra fosse 1 centímetro, né, um pouco mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se ela também fosse um pouco mais longe, talvez também haveria um congelamento, né, completo aí, e nós também morreríamos congelados. Mas ela está exatamente na distância que ela deveria estar do Sol. Exatamente na distância que ela deveria estar, inclusive da Lua e dos demais planetas, para que um não se chocasse com o outro. Nós temos, né, a Lua, que ela está responsável, inclusive, pela maré, né, maré alta, maré baixa, e que, inclusive, impulsiona basicamente todo o lixo, né, dos continentes para longe do continente. E se não tivesse isso também, a gente não conseguiria viver no continente de tanta sujeira que ia ter aqui. Então veja como Deus faz as coisas, né? Ele faz tudo perfeito, e é Deus quem faz mesmo. Meus irmãos, então não existe essa, né? Eu fico imaginando essa teoria, seria tão boa. Imagina, eu ia comprar um terreno aqui na cidade, chegar ali, colocar alguns explosivos ali, estourar tudo e aparecer uma mansão. Imagina que coisa boa. Mas não é assim, né? Fato, não é desta forma. Então é Deus mesmo quem cria todas as coisas aqui. Então, amado, permanece, obviamente, a realidade aí, ainda que para alguns, né, que não acreditam, mas permanece essa realidade de que o universo é criado por Deus. E esse Deus tão poderoso, né, que criou esse universo imenso, com todas as coisas funcionando da forma correta. É esse Deus quem promete a nós aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Então nós podemos ter certeza que assim como ele prometeu, ele vai cumprir. Amém, irmãos? E dentro, mais ainda, nós podemos ter fé, porque a grande parte, inclusive, das suas profecias, das suas promessas, ele já cumpriu, sem deixar com que nenhuma falhasse no tempo hábil o qual ele havia prometido. Amém, irmãos? Então veja que é aí, né, nós podemos sim depositar toda a nossa confiança nele. Então a fé reconhece o poder de Deus. A ciência não está também contra a Bíblia, como alguns querem dizer, né? Mas ambas estão ali juntas, né? E são criação do próprio Deus. As maiores mentes, inclusive da ciência, né? Elas são de pessoas teístas, né? Ou seja, pessoas que creem em Deus, né? Olha só, Isaac Newton, né? Uma das mentes brilhantes, né, do planeta, era um cientista teísta, ou seja, era alguém que acreditava em Deus, né? Você inclusive consegue aí na internet baixar alguns, até mesmo comentários dele de porções da Bíblia também, né? Então veja que Deus é quem fez, né? A ciência, ela não faz nada mais, nada menos do que ser um instrumento de Deus para o homem, para ajudar o homem não só na compreensão, né, de Deus, mas também até mesmo naquela questão que nós citamos anteriormente sobre até mesmo a saúde, né? Então a Bíblia corretamente interpreta, e a ciência corretamente entendida jamais vai entrar em contradição com as Sagradas Escrituras. Então ele explica, né? Ele explica para nós aqui no verso 1 a 3, ele mostra isso, que a fé se apoia na palavra de Deus. A fé alcança, né, a aprovação do próprio Deus, e a fé reconhece o poder de Deus. Agora ele vai mostrar para a gente no versículo 4 ao 7, a obediência da fé. Então, isso é importante, lembra? Que ele está tratando, olha, vocês precisam continuar na fé. Então ele fala da onde vem a fé, aonde que a fé nós devemos nos apoiar, e agora ele vem falando sobre a obediência. Não adianta ter uma fé, mas você não ser obediente àquilo que a palavra de Deus diz. Então o escritor de Hebreus aqui, ele começa, né, agora falando sobre esses heróis da fé aqui citado no capítulo 11. O primeiro que ele mostra para a gente, ele mostra sobre Abel. Agora, veja bem, irmãos, ele mostra que, através da vida de Abel, e também da vida de Enoque, da vida de Noé, ele vai mostrar para nós aqui também sobre essa questão da obediência à fé. Então não fica só, né, atento ali, de repente, àquilo que aconteceu com eles, mas analisa realmente a fé que está envolvida em todos esses casos, desses três aqui, e os demais também que nós vamos ver nas próximas semanas. Mas veja, a primeira questão aqui, que ele mostra para a gente no versículo 4, é a fé na adoração de Abel. Então veja comigo mais uma vez o verso 4, ele diz assim, verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, né? Então veja aqui, Abel e Caim aqui eram filhos de Adão, os irmãos bem sabem sobre isso. Cresceram ali sobre a mesma influência, né? Ouvindo inclusive as mesmas histórias ali.
No entanto, ali, né, ambos acreditavam em Deus, vieram inclusive para demonstrar, né, a sua adoração a Deus, para adorar ali a Deus. Porém, Abel, né, e a sua oferta foram aceitas por Deus, no passo que a oferta de Caim e Caim não foram, né, aceitos, foram rejeitados por Deus. Agora, vá lá comigo rapidinho, Gênesis, nós vamos voltar aqui, mas vamos lá, Gênesis capítulo 4. Olha o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Né? História aqui bem conhecida, mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aí para ambos. Veja bem que Deus, ele aceita aqui Abel e a sua oferta. E Caim, Deus não aceita a Caim e nem a sua oferta. Agora veja que interessante, né, aqui o texto, né? Tanto a oferta de Abel, com a sua motivação, era melhor. O texto aqui nos chama atenção para três fatos. Primeiro, a oferta revela aqui a natureza da fé do ofertante. Veja bem, a natureza da fé do ofertante. Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim, porque ele tinha um conhecimento. Assim, Abel também, obviamente, tinha, até mesmo pelas influências que ambos, né, ali tiveram de seus pais, mas, no entanto, Abel, ele resolveu viver dentro daquilo que era o padrão estabelecido já por Deus. Veja, amado, que aqui na adoração, né, ao nosso Deus, nós precisamos seguir aquilo que são as orientações bíblicas para Deus. Amém, irmãos? Lembra que nós acabamos de ver lá em Gênesis 4, versículo 4 e 5, que primeiro Deus aceitou Abel e depois a sua oferta. No entanto, ele rejeitou Caim e também rejeitou a sua oferta. Então, obviamente que há padrões estabelecidos pelo próprio Deus aqui para que a gente venha adorar. E esses padrões estão registrados nas Sagradas Escrituras. E a minha fé, então, o meu conhecimento deve fazer com que eu venha viver de acordo com aquilo que são os padrões estabelecidos aqui, pré-estabelecidos pelo próprio Deus. Então, amado, Abel aqui, ele cultuou a Deus, né, conforme as prescrições divinas. Seus pais foram vestidos ali com pele, né, de animal, lá no capítulo 3, versículo 21, os irmãos se lembram do texto, nós não vamos lá. Mas aquilo ali já era uma demonstração, inclusive, de que o pecado, né, só seria perdoado através do derramamento de sangue. Ali já era a primeira demonstração, ainda que nós não... Ali o Adão, né, e os seus descendentes ali, né, mais perto ali do período em que ele viveu, não tinha ali um livro, não tinha as Sagradas Escrituras escritas, mas ele tinha aquilo que era o parâmetro que Deus já tinha colocado, inclusive, de como eles deveriam adorar a Deus. Então, o que Abel faz é seguir isso. Abel vai e mata um animal, coloca ali, sacrifica, né, aquele animal ali, e então adora ao Senhor daquela forma. Já Caim, ele vai de uma forma bem diferente. Já ao oposto daquilo que Deus havia pedido, daquilo que Deus havia demonstrado. Abel ofereceu o sacrifício certo, sob a orientação, né, e prescrição certa, com a vida, inclusive, certa, a motivação certa, mas Caim fez tudo ao contrário. Agora veja, irmãos, trazendo isso para nós aqui, rapidinho, veja, se eu venho à casa de Deus para adorar a Deus, eu preciso também seguir as orientações aqui que Deus tem dado pela sua palavra. Eu tenho que vir com o coração certo, eu tenho que vir com a atitude certa, e eu tenho que oferecer a Deus aquilo que Ele pede que seja oferecido. Amém ou não? Agora, como que você veio aqui hoje à noite? Você estava com o coração certo, a motivação certa, você veio entregar a Deus aquilo que Ele pede mesmo, ou não? Porque se você veio, de repente, com motivações erradas, com pensamento errado, é óbvio que nem você e nem a sua oferta será aceita. Mas se nós chegamos aqui realmente, buscando inclusive o perdão de Deus, buscando inclusive adorar a Ele, não só uma adoração da boca para fora, uma adoração somente de palavras, mas uma adoração interior mesmo, uma adoração verdadeira, onde nós buscamos viver para a glória de Deus, é óbvio que nós seremos aceitos e também a nossa adoração, o nosso sacrifício também será aceito. Amém, irmãos?
Então veja como que a fé ela deve estar permeando, né, a nossa vida. E ele mostra aqui já no versículo 4 aqui, que a fé aqui ela deve permear a nossa vida de adoração. A vida do ofertante é o fundamento, né, da sua oferta. O texto lá de Gênesis, que nós acabamos de ler há pouco, né, deixa claro que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que não se agradou de Caim. Mas por quê? Porque o adorador estava com a atitude correta, com o seu coração certo diante de Deus. E ele veio oferecer aquilo que Deus havia prescrito que deveria ser feito. Então é interessante porque muitas vezes o crente acha que ele pode adorar a Deus de qualquer jeito. Deus aceita qualquer coisa. Não é assim? Olha, é triste, né? Mas eu já ouvi essa frase várias vezes nos púlpitos da igreja, né? Eu não ensaiei não, mas é para Deus mesmo, né? Como se, tipo assim, qualquer coisa para Deus serve. Né? Quando na verdade não é assim. Deus não aceita qualquer coisa. Amém, irmãos? Ele não aceita. Então tomemos cuidado, né, com aquilo que realmente nós estamos oferecendo a Ele, com a forma a qual nós estamos nos propondo a adorar ao nosso Deus. Então primeiro Deus aceita o adorador. Hoje, será que Deus tem te aceitado? Será que a vida que você viveu aí fora no dia de hoje, você buscou realmente agradar a Deus? A forma como você cantou aqui, você já havia inclusive pedido perdão a Deus pelos seus pecados. Eu já disse aqui várias vezes, né? Que o culto, ele não começa quando o pastor sobe aqui e ele vai fazer a leitura e ele vai orar. Não, não. A partir do momento, irmão, que você entra ali, já é o seu momento de culto. É a hora, inclusive, muitas vezes, antes dos louvores, de você se sentar no seu lugar, de você buscar a Deus em oração, pedir a Ele perdão pelos seus pecados, já ir acertando seu coração, preparando o seu coração, para aí sim você poder adorar a Deus, para aí sim você poder, inclusive, né, dar ali as suas ofertas a Deus, né, para que elas sejam recebidas. Então, amado, tome cuidado com isso. Né? Caim estava cheio de ira, Caim era maligno, as suas obras eram más, e foi justamente por isso que a sua oferta não foi recebida por Deus, não foi aceita. O amor pode calar, né, a morte, né, pode calar a voz do adorador, mas não pode apagar, né, o testemunho de sua fé. Então veja que anos e anos, né, milhares de anos depois do que Abel fez, ainda hoje, né, nós ainda nos lembramos dele aqui no capítulo dos heróis da fé. Porque foi alguém que buscou realmente viver uma vida correta diante de Deus na questão da adoração. Segundo exemplo que ele coloca para nós aqui, inclusive da nossa vida, né? Então, olha, a adoração deve ser pela fé. Agora, a nossa vida, a nossa vivência também deve ser uma vida vivida pela fé. Não estou falando na fé, irmãos, de que não, pastor, eu tenho fé que Deus vai abençoar, que eu vou pagar todas as contas desse mês. Não, não é isso. Não é só isso, né? Mas é ter fé, aqui viver pela fé, é viver realmente buscando ter comunhão com Deus, buscando obedecer a palavra de Deus, buscando agradar a Deus. Né? E ele agora mostra isso para nós, o versículo 5 e o versículo 6, com a vida de Enoque. Né? Ele diz assim, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Né? Então veja aí, amado, que agora a questão aqui é do andar, do caminhar, da nossa vida. Nós devemos viver pela fé. Crer significa viver com Deus. Amém, irmãos? É isso que significa crer. Isso é mais do que um ato, né, regular de adoração num dia específico da semana, seja ele no domingo ou seja ele na quarta-feira. Nós já temos dito isso aqui várias vezes, os irmãos sabem sobre isso, né? O nosso culto a Deus, a nossa adoração, não é feita unicamente, exclusivamente dentro do templo. Nós cultuamos a Deus durante toda a nossa vida. Nós adoramos a Deus durante toda a nossa vida. Louvamos a Deus durante toda a nossa vida. Amém, irmãos? Então não é só aqui. Né? Eu adoro a Deus quando lá fora, inclusive, eu estou sendo um bom exemplo para as pessoas à minha volta. Quando, ao contrário de repente, né,
causar ali inimizade com alguém, eu estou buscando ter uma amizade com aquela pessoa, inclusive ali objetivando, inclusive ganhá-la para Cristo Jesus. Então, amado, andar com Cristo. A fé é isso, né? É crer e andar com Deus. Toda a nossa vida pertence a Deus. Enoque viveu, né, no meio de uma geração também perversa, má. Mas, no entanto, amado, ele escolheu viver com Deus. Amém ou não? Do mesmo jeito que os demais, né? Uma característica que todos aqui dessa lista de Hebreus têm é essa. Eles viveram no meio de pessoas más, de pessoas que estavam contrário, né, àquilo que era o que Deus desejava para o homem, mas, no entanto, eles decidiram, tomaram a decisão de realmente viver para a glória de Deus, viver realmente cumprindo a vontade de Deus. Então, Enoque aqui se aproxima de Deus. Enoque anda com Deus de uma forma, né, com uma intimidade tão grande aqui, a ponto, inclusive, de Deus, né, dar esse testemunho nas Sagradas Escrituras aqui, dizendo, né, que ele se agradou, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Olha, irmãos, é bem diferente eu dizer que eu agrado a Deus do que Deus dizer que se agrada de mim. Amém, irmãos? Tem uma diferença bem grande. Então, amado, nós, né, como servos de Deus, nós precisamos andar com Deus, nós precisamos buscar agradar a Deus. Enoque agradou a Deus em sua vida, exemplificando, né, o princípio de que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem que eu busque obedecer a palavra de Deus, é impossível que eu agrade a Deus. E aí, irmãos, tem um grande problema. Porque eu posso vir adorar a Deus, eu posso cantar aqui com a voz mais linda possível, mas se eu não estou vivendo de acordo com a fé, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, não adianta nada. Então veja que a fé realmente ela deve, né, estar ali nos envolvendo. E essa fé obediente, obviamente, né, à palavra de Deus, que esta é a fé verdadeira. Lembra, a fé sem obras, ela é morta. Então Enoque agradou a Deus assim. É isso, né, é isso que Deus, inclusive, se espera, né, de nós, que nós venhamos realmente agradar a Ele, buscar ter um relacionamento com Ele, andar, né, perto dEle. E os irmãos se lembram, né, que foi uma comunhão tão boa, uma comunhão tão gostosa, e certo dia, Enoque saiu andando, conversando com Deus, e de repente Deus fala assim, olha, sabe uma coisa, está muito difícil para você voltar para sua casa, está muito longe, vem para cá. E olha que maravilha, irmãos. Enoque, né? Ele e Elias. Eu fico imaginando. Agradaram a Deus, serviram a Deus de uma forma tão boa, que Deus os tomou para si, sem que eles passassem pela morte. Olha que coisa. Parece que é até uma quebra da regra aí, não é? Que todo mundo tem que morrer, não é assim? Mas olha, 2 homens que agradaram tanto a Deus na forma de sua vida, buscando viver realmente a palavra de Deus, que Deus tomou, né, eles para si, sem que passasse pela morte. Então, amados, nós, né, devemos ter isso na nossa mente. Devemos andar realmente pela fé. É certo que nós vamos ter problemas. Enoque, né, não foi alguém que viveu nessa terra sem problemas, não, teve problemas. Viveu numa terra não diferente do momento em que nós vivemos. Mas, no entanto, amado, nós devemos continuar andando na presença de Deus, realmente buscando agradá-lo. E por fim, irmãos, nós encontramos aqui também, no versículo 7, o escritor aqui falando para nós sobre Noé, né? E aí, então, ele mostra também que a nossa vida, nós devemos adorar pela fé, nós devemos andar pela fé, mas nós também devemos trabalhar pela fé. Amém, irmãos? Trabalhar pela fé. Então, olha o versículo 7, nós terminamos, diz assim, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Noé aqui, né, ele ouviu a palavra de Deus sobre o juízo que viria sobre o mundo pervertido e prontamente, né, agiu para construir a arca. Agora, algo interessante, a obediência dele. Esses dias nós estávamos falando lá em casa, né, sobre essa questão,
E olha como a nossa vida é, né? Depois eu até mencionei aqui na igreja. Porque às vezes a gente até fala que obedece, a gente até se propõe a obedecer, mas a gente quer obedecer naquilo que é bom pra gente, naquilo que a gente gosta. Não é assim? É isso que a gente quer fazer. Só que a obediência, de fato, principalmente a Deus, é obedecer apesar daquilo que nós não gostamos. Daquilo que até mesmo muitas vezes, ao invés de trazer, né, bons olhares para nós, vai trazer maus olhares. Olha, Noé fez isso. Ele obedeceu a Deus, né, apesar de que aquilo que ele obedeceu a Deus não seria bom para ele naquele momento ali, quando se refere à questão dos seus relacionamentos humanos. Construiu uma arca em terra firme, né, um barco em terra firme, longe da água, só pode ser uma coisa de doido. Verdade ou não, irmãos? Imagine, você está longe de água. Outro problema, você nunca andou de barco na sua vida, talvez nem de canoa, mas alguém manda você construir um barco com as dimensões que Deus mandou Noé construir. O povo olha e fala assim, tem que ser doido. Não é assim? E trouxe realmente problemas, né, para Noé. Né? De fato, as pessoas zombaram dele, né, durante muito tempo. Mas ele não apenas escutou a voz de Deus e deixou passar, não. Mas ele imediatamente se colocou a trabalhar. Ele obedeceu, irmãos. Trabalhar pela fé. Sabe, às vezes nós estamos pensando sobre as coisas de Deus e tal, que às vezes parece que é difícil, parece que a gente fala de Jesus e a pessoa não se converte, parece que de repente, né, a gente está tentando animar alguém e parece que aquilo ali também não vai para frente. Amado, é pela fé. Amém? É pela fé. E se a gente trabalha pela fé, ouvindo realmente a voz de Deus, escutando e cumprindo, obedecendo aquilo que Ele nos pede, você pode ter certeza, né, que Ele vai abençoar. Amém ou não? Ele vai abençoar. Então, olha, imediatamente ele se colocou a trabalhar. A fé produz obras. A fé que não age é uma fé morta mesmo. Então, ele está dando um exemplo aqui claro para a nossa vida. Olha, aquele que realmente tem fé e uma fé verdadeira, ele está disposto a adorar a Deus e adorar pela fé. Aquele que realmente tem uma fé verdadeira no seu coração, ele está disposto a andar com Deus, obedecendo a Deus. Aquele que realmente tem uma fé verdadeira, genuína no seu coração, ele está pronto a trabalhar também para Deus com fé. Amém, irmãos? Agora olha para a sua vida. Isso é uma realidade na sua vida? Noé demonstrou uma fé robusta, pois numa época, né, em que não chovia ainda. Olha, outra gravando, nem chover não chovia. Mas agora está dizendo que vai cair uma tempestade no céu e que o mundo todo, imagina isso, irmãos, o mundo todo vai ser inundado. Eu não sei, talvez os irmãos já pensaram nisso, né? Tem muita água no mar, não tem? Mas ela está lá no mar, abaixo, né? Nós estamos acima do nível do mar. Às vezes a gente olha assim e fala assim, para cair água aqui, para inundar isso aqui. Não, amado, olha, teria que subir inclusive o nível do mar. O negócio teria que ser um trem, muita água mesmo. A gente fala assim, mas da onde vai vir toda essa água? Se os nossos olhos não vêem essa quantidade de água aqui. Mas Deus faz isso. Amém, irmãos? Ele faz. Aquilo, inclusive, que ele havia dito para Noé, ele cumpriu. Então Noé demonstrou a sua fé ali de forma robusta, assim. Ele creu nas palavras de Deus. Ele, inclusive, trabalhou em prol de salvar a sua família. Ele trabalhou em prol, né, também no nome de Deus, para glorificar o nome de Deus. Noé não se deixou dissuadir pelas críticas dos oponentes, porque ele levou a sério a palavra de Deus. Ele realmente ousou crer no que era, aos olhos humanos, impossível de acontecer. Não é isso? Hoje ainda, irmãos, se a gente parar para pensar e falar assim, um dilúvio. Lembra? Tem alguns que querem dizer que o dilúvio foi só numa localidade. Não, o dilúvio foi a nível mundial. Hoje, para nós, hoje, atualmente, nós olhando isso acontecer hoje, mesmo com chuva, para nós é impossível de acontecer. Humanamente falando. Mas para Deus não tem impossíveis. Amém, irmãos? Para Ele não há impossíveis. Então nós realmente podemos crer. Lembra? Então a carta aqui, só para a gente fechar. A carta
É para animar esses irmãos que estão passando por perseguição, estão pensando em abandonar a fé, abandonar a Cristo e voltar para o judaísmo. Só que agora vem aqui a exortação dizendo, olha, vocês continuem na mesma fé. Vocês continuem firmados realmente nesse Deus que prometeu para vocês não só a salvação, mas prometeu para vocês também uma vida nova no porvir. Continuem firmes, não arrede os pés. É Jesus mesmo quem salva. Ele termina, inclusive, falando sobre a questão aqui de Noé na arca, né? Justamente por isso. Amado, é Cristo Jesus, nós devemos olhar para Cristo. A nossa vida jamais ela vai ser mudada. Jamais ela poderia ser mudada, a condenação do inferno. Jamais nós teríamos a nossa vida transformada se não fosse Cristo Jesus. Jamais haveria uma esperança para nós na eternidade se não fosse por Cristo Jesus. Amém? Então continuemos firmes nessa fé. Não arrede o pé. Amém ou não? Continue firme, crendo em Cristo Jesus. Na semana que vem, Deus assim nos ajudando, né, nós vamos falar sobre Abraão, esse é o pai da fé. Né?